Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais um UFSC Entrevista. E hoje recebemos aqui no programa o cineasta e escritor catarinense Silvio Bach. Premiado por diversos filmes como República Guarani, Aleluia Gretchen, Índio do Brasil, Bach foi nomeado doutor honoris causa pela UFSC em dezembro de 2020. Em 2021, no alto de seus 83 anos, ele volta à cena, mas desta vez pela literatura. Silvio Bach lança o livro Silenciário, Obra Reunida, que traz poemas inéditos e também um conjunto de outros 5 livros de sua autoria. Para acessar o e-book, que já está disponível e é gratuito, entre no site editora.ufsc.br/estante aberta. Bom, dando início à entrevista, primeiramente, Silvio, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso tê-lo aqui no programa. E eu começo lhe perguntando, o senhor está lançando agora o livro Silenciário, que traz o trabalho inédito A Maior Diversão, mas também traz um conjunto de outros poemas produzidos ao longo de décadas de intensa criação. Como foi o processo de escolha dos poemas que entraram nesse livro? Sem premeditar, eu acabei tendo 2 vertentes na minha poesia. Uma vertente que é a poesia, justamente essa que está reunida em Silenciário, onde tem quase 40 poemas inéditos, e tem uma outra vertente que ela foi surgindo em função de uma situação pessoal, de uma morte inesperada que me colheu quando eu já era homem maduro. É preciso também dizer que eu comecei a escrever e a publicar poesia já como homem maduro, já aos 48 anos. Já tinha produzido e dirigido mais de 20 filmes, entre longas, curtas, metragens, alguns Globo Repórter e tudo mais. Então, quando jovem, assim, eu sempre fui um grande leitor de poesia. A minha estante de livros de poesia sempre foi maior que a estante de livros de cinema. Aliás, eu aprendi cinema lendo e vendo filmes, né? Lendo filmes. E eu ia muito ao cinema, fui crítico de cinema durante 7, 8 anos na imprensa paranaense. Então, aprendi muito vendo filmes. Então, e a poesia não estava no meu espectro, assim, de ser poeta. Eu sempre achei que poesia e poetar era uma coisa difícil de rimar, já escrevi isso. E, de repente, em função desse falso acontecimento, o falecimento de uma mulher amada, meses depois, quase um ano, tanto depois, saindo, que foi essa morte inesperada, começaram a surgir uns poemas eróticos. Eu fiquei, o que teria que haver esse luto, essa saída do luto, com poemas eróticos explícitos. Eu era amigo do Paulo Leminski, da mulher, então mulher dele, Alice Ruiz, e ele era, então, me lembro como se fosse hoje, era resenhador da revista Veja, e quando eu tinha 50, 60 poemas assim, eu mandei datilografados para ele, isso nós dois morávamos em Curitiba na época, perguntando a opinião dele. Ele levou assim 1, 2 semanas, e eu fiquei pensando, eu acho que o Paulo, ele é um admirador da minha obra e tudo, e sabe, admirador da obra dele também. Eu acho que ele não quer perder uma amizade, ele dizer assim, olha, Silvio, você gosto de você e tudo, mas me desculpe, não é que lá pelas 2 da manhã de um dia qualquer, não me lembro agora, e o Paulo Leminski disse, aqui quem fala não é seu amigo de 20 anos, Silvio, é o resenhador da Veja. Eu estou aqui com os originais de um livro de poemas eróticos do cineasta Silvio. Aí fez um elogio daquele de derramar lágrima nos olhos. A Alice Ruiz, do outro lado, na extensão, dizia, a gente não brinca em serviço, se os poemas fossem ruins, não diria imediatamente para você. Tanto é que o Paulo Leminski, no meu primeiro livro de poemas eróticos, o Caderno Erótico de Silvio Bach, ele faz uma apresentação em forma de poemas. A própria Alice Ruiz também faz um poema no meu primeiro livro, não erótico, Moedas de Luz, onde ela também faz um elogio poético
ao meu estro. Então, a partir desse momento e de outros poetas amigos, eu me senti seguro e foi como se tivesse aberto uma porteira, assim, uma catadupa de poemas começaram a surgir ao longo dos anos, entendeu? E aí eu consegui, digamos assim, demarcar território, sabe? Então, eu tenho em torno de uns 10 livros sobre poesia erótica e faltava eu reunir temas não eróticos, né? Dizem os entendidos em poesia que todo poema, todo grande poema é erótico de natureza, né? E não tem mais eróticos do que os poemas constantes da Bíblia. A Bíblia é um livro erótico. Então, foi aí que eu sentia falta, respondendo à sua pergunta, sentia falta de reunir esses livros que alguns saem fora do mercado, outros que não circulam, né? Além de ter poemas novos que estão aí incluídos nessa seleta. A ideia era justamente homenagear o público, o meu leitor de poesia, os formadores de opinião que conhecem o meu trabalho, e fiquei seguro de colocar na rua mais a maior diversão, que é, na verdade, o livro é uma compilação, os poemas é um florilégio de poemas sobre a vida e a morte, ainda que eu não seja um poeta de sentimentos, eu sou mais um poeta de pressentimentos. Eu adoro o João Cabral, adoro o Drummond e tantos outros poetas, Celan, Cavaves e tantos outros grandes poetas aí, que eu sou admirador e leitor, mas eu prefiro não sei colocar meus sentimentos, eu gosto de colocar mais os pressentimentos. Então, esse livro, esses inéditos, A Maior Diversão, é uma reunião de pressentimentos, vamos dizer assim. Silvio, uma característica marcante desse livro é o cuidado visual que ele tem. O senhor também participou desse processo de criação gráfica? Eu sempre gostei muito dessa parte gráfica. Eu fui muito amigo de vários artistas plásticos e artistas gráficos. Cuidava sempre não só das edições dos livros, como também dos cartazes e dos letreiros dos meus filmes. Eu sou muito fissurado. Um filme é tudo, né? É feito do cartaz, é feito dos letreiros finais. Eu fico agastado quando as pessoas levantam, quando entram os letreiros rotativos, como se aquilo fosse uma coisa que não precisa. Precisa, sim. Um filme é feito por 300 pessoas. Por menor que seja o filme, no mínimo 300 pessoas participam com o seu talento para que haja esse filme pronto na tela. Então, o nome das pessoas que estavam a fazer o final de um filme é fundamental que você saiba quem é. Se você não sabe quem é de um ou outro, você sabe. E se você quer fazer um filme, você sabe que aquele maquinista, aquele eletricista, aquele aderecista, aquele costureiro, enfim, ele está ali e pode ser contratado para o teu próximo filme. Enfim, então, a parte gráfica dos meus filmes, claro, o trabalho feito aí pela editora da UFSC com o Silenciaram é primoroso, já a toda a equipe, a professora Gleise Faquinha, a todos que trabalharam durante meses, né, para que o livro tivesse essa fatura gráfica, linda, por sinal, né? É uma coisa bonita, está chamando a atenção. A capa foi feita por um designer paranaense, aliás, ele é catarinense, mas mora no Paraná, o Luiz Solda, fez essa capa maravilhosa, ele faz capa para grandes editoras do país, e é um livro, como se diz brincando, de pé sozinho, porque dizem que um livro só vale quando ele fica de pé sozinho. O livro fica de pé sozinho. É uma obra de décadas, né? Tem que ser robusto mesmo. Mas, Silvio, me conta uma coisa. O seu primeiro lançamento pela editora da UFSC foi em 2014, com o livro Kinopoems, O Cinema Vai ao Poema. E agora, 7 anos depois, essa parceria se repete. Sinal de que o senhor gostou, né, do tratamento que a editora deu à sua obra. Sem dúvida. Desde o do Kinopoems, que de 2014, que a gente fez um lançamento no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro, que foi sensacional,
tivemos uma divulgação muito grande para o livro, né? E o livro é formatado também por um designer também muito famoso, autor de muitos cartazes, de premiados cartazes do cinema brasileiro, Fernando Pimenta, meu amigo, fez meu cartaz de Revolução de 30 em 1980. Desde então, ele fez o cartaz de praticamente todos os meus 8 filmes. É um cara inspirado e fez esse Quino Poemas, que é um livro maravilhoso. A ideia de juntar os livros publicados nos últimos anos, dentro desse, demarcando o território do erótico de um lado e dos não eróticos de outro, eu acho que aí a editora da UFSC sentiu que era essa e, por isso, saiu esse livro lindo, do ponto de vista gráfico e editorial, de primeiríssima qualidade, né? Porque a poesia antevê o cinema, entendeu? A poesia está na origem de tudo, está nas cavernas rupestres. Isso e eu fico muito feliz porque ainda no ano passado fui agraciado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Foi uma surpresa para mim. Ao longo da vida, eu dei muitas vezes entrevistas dizendo que cada filme que você leva 2, 4 anos, 5 anos para o filme, desde quando nasce a ideia até o filme, a primeira cópia, é como se você fizesse um doutorado. Acabei mordendo a língua, de repente me veio essa notícia: olha, a universidade, da sua obra dedicada à cultura e à arte brasileiras, em Santa Catarina, Contestado, Aleluia Grete, Missões Jesuíticas, Cruz de Souza e tudo, era um pacote que englobava uma excelência com relação a enaltecer e a arte catarinense. E como o senhor recebeu essa notícia de que seria agraciado com o título de doutor honoris causa pela UFSC? Era algo que o senhor já esperava? Qual que é a sensação de acordar de manhã e perceber: sou doutor honoris causa por uma Universidade Federal do Brasil? E por uma das 10 mais ranqueadas universidades Exatamente. do país. Como fluminense, me sinto orgulhoso, né? Sem dúvida, é um reconhecimento de uma vida toda, dedicada, sem premeditação nenhuma, né? Dedicada à cultura do Sul, né? Eu me lembro que quando eu comecei a filmar, era raro que se fizessem filmes abaixo do Rio Paranapanema, abaixo do chamado extremíssimo Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Era raro. Eu fui primeiros, digamos, entre aspas, fundaram um cinema no extremo sul. E esse título por extensão, um reconhecimento disso, né? Desse pioneirismo de levantar temas que pareciam recentes, essas nossas fronteiras portunholas, a presença do maior poeta negro da língua portuguesa, que é o Cruz de Souza, a Guerra do Contestado, a guerra mais violenta e terrível que houve no século XX, da terra arrasada com relação ao Pinheiro, tudo isso foi levantado por mim em vários documentários, em vários filmes de longa e média metragem, com certeza. Pegando um gancho do que o senhor falou anteriormente, a poesia antevê o cinema. Como é o seu processo criativo para fazer cinema e para fazer poesia? Existe uma diferença entre eles? O que eu posso dizer é o seguinte, que o poema ele não exige produção. O poema é uma espécie de uma brisa mediúnica que bate em você em qualquer hora. O poema, já disse alguém como um xiste, que é poema como suicídio, você não premedita. É por isso que um grande poeta inglês, o Auden, fala que o poema não é uma audição, não é uma coisa que você decidiu: eu vou fazer um poema, terminada essa entrevista, eu vou sentar e fazer um poema. Isso, se você for um versejador, você faz o poema, arruma as rimas e faz o poema na hora, em qualquer momento. Eu gosto de deixar o leitor desarvorado, como eu gosto dos meus filmes deixar o espectador desarvorado. Onde está
o autor nesse livro? Onde está o autor nesse filme? Onde ele está? Eu abro esse leque de possibilidades para o leitor e como para o espectador. Agora, depois das horas de filme, você está me perguntando isso, onde eu estou? Agora você tem que dizer onde é que você está. Com o poema é a mesma coisa. Depois de uma exorcização formal, moral e estilística, você não tem como perguntar onde está, onde você está, onde você se viu nesse poema, ou não se viu, simplesmente, entendeu? É uma balela, mas eu faço poemas para mim. Eu quero ser feliz, eu não vou passar um poema que eu não gostei, que não curti, que não exorcizei, para ter tudo que está sendo publicado, foi publicado, foi porque eu fui o primeiro leitor. Eu fui o primeiro leitor e o mais exigente. Dezenas de poemas sumiram no computador ou foram impressos e rasgados, e os que estão aí são os poemas que eu gosto. E é que o leitor gostasse também. Ao longo da sua vida, Silvio, o senhor morou em diversos lugares, como Santa Catarina, Paraná e agora Rio de Janeiro. O quanto o lugar onde o senhor está fisicamente interfere na forma com que o senhor se inspira para começar um projeto novo? Olha, essa interferência é relativa, né? É relativa. É mais externa à criação do que propriamente tem a ver com o influxo da criação. Eu escrevi poemas em Curitiba, escrevi poemas em avião, escrevi poemas, muitos no Rio de Janeiro. O mais importante é você estar com você, entendeu? Estar com você, independente geograficamente onde você está localizado. Em Curitiba, no litoral do Paraná, Antonina, Paranaguá, Florianópolis, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, onde eu finalizei 20 filmes em São Paulo, passei meses e meses em São Paulo e escrevi poemas em hotel também em São Paulo. A verdade ela não tem localização, ela vem sem você esperar. E eu acho que isso que é o lado lúdico da poesia, é esse. Ela não se anuncia. E você não premedita, né? Você não premedita, mas eu acho que é muito importante você não premeditar. Eu acho engraçado que eu disse, não, esse ano eu vou escrever um livro de poemas. Eu acho isso uma balela, é uma ficção. Você pode passar 20 anos, tem grandes poetas que passaram 10, 20 anos sem escrever um verso sequer. E, de repente, escrever um livro com 100 poemas ou 80 poemas, porque veio essa coisa inesperada, né? Eu acho que esse mistério que envolve um poema é o must de uma criação, sabe? É você deixar em aberto para o espectador e não levar o espectador pela mão como se fosse um idiota. O espectador ele é sempre muito mais esperto do que você. Ele, quando você pensa que ele já veio, já foi embora, muitas vezes. Em entrevista recente ao Estadão, o senhor comentou um pouco sobre a sua trajetória de cineasta, e em especial o fato de ser autodidata, né? Dessa forma, o senhor lançou seu primeiro longa-metragem, O Lance Maior, em 1968. E eu queria saber como é que foi, naquela época, quando o senhor apareceu no cenário nacional do cinema, como o senhor foi recebido pelos demais cineastas do Brasil? Olha, quando eu comecei a filmar, nos anos 70, e quando eu fiz o primeiro longa-metragem, O Lance Maior, praticamente o cinema brasileiro se resumia, no bom sentido, ao Rio de Janeiro e em parte, em São Paulo. Quer dizer, o eixo Rio-São Paulo. Curitiba, na tela, nunca tinha sido visto. O primeiro susto que levou o filme foi um filme estreou no Festival de Brasília com um sucesso exitoso e assustou todo mundo, justamente porque eu talvez seja um dos poucos cineastas, se não o único cineasta brasileiro, que fez o seu primeiro longa-metragem sem ter sido assistente de ninguém. Eu nunca tinha visto uma filmagem.
Eu tinha estudado cinema vendo filmes e lendo filmes, né? Lendo sobre filmes. E eu era um neófito, realmente. O cinema novo ficou até assustado ao ver o filme, que o filme tinha era da linhagem política do cinema novo, porém tinha não tinha a linhagem ideológica nem existencial. Então, esse lado anti-utópico é a marca do meu cinema, e isso, de certa forma, boa forma mesmo, está explícito nesses poemas O Silenciário. Silvio, seus filmes tratam sempre de acontecimentos históricos. Na sua avaliação, qual é o retrato histórico que fica dessa pandemia do coronavírus para as próximas gerações? É a Primeira Guerra Mundial, efetivamente, porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial abrangeram dezenas de países, mas elas não foram planetárias. Teve países que não tomaram conhecimento nem da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial, onde a vida corria normalmente, de certa forma, né? Mas hoje não tem para onde correr, vamos dizer assim. Seja você rico ou pobre, ou remediado, não tem para onde correr. Hoje, todos estamos ameaçados, estamos permanentemente ameaçados. Eu estou vacinado por ter 83 anos, mas é um privilégio, na verdade, ser vacinado. Eu preferia que pessoas mais jovens fossem vacinadas e deixassem nós, os velhos, para depois. Enfim, então, eu acho que essa característica desta pandemia é que ela é universal, ela é planetária. Ninguém está livre dela. Não adianta correr para o Alasca ou para a África do Sul, não tem para onde correr. Ir para o Índico, correr para o Pacífico, para uma ilha do Tahiti, não adianta. O vírus é uma onipresença terrível. Eu acho que o retrato que fica para o futuro é difícil de flagrar agora. Qual é a foto da hora? A foto da hora é um pânico generalizado, né? As pessoas, apesar desse instrumento maravilhoso da internet, que tanto é negativo como positivo, mas ele é muito mais positivo que negativo, né? Mas a verdade é que com essa interlocução audiovisual que nós estamos tendo aqui, o afastamento das pessoas está cada vez as pessoas estão se desconfiando mais de si, do próximo, quem que vai ao cinema hoje, quem que vai viajar de avião, quem entende, está correndo um risco de morte, e viajar de avião, ir ao cinema, ir a um espetáculo, andar na rua, enfim, virou uma tragédia sem fronteiras, né? Então, independente do seu status social, identitário, não adianta, você está a perigo, estamos todos a perigo. O retrato no fundo, para ser sintético, o retrato dos dias de hoje são tristes, é um retrato triste, há uma tristeza generalizada, e por causa da pandemia e por causa das circunstâncias político-ideológicas que o país atravessa, e que aumenta o estresse existente nosso. De que forma essa pandemia lhe afetou enquanto artista? Olha, eu tenho comigo vamos dizer assim, um mantra, digamos, de que a gente não deve se deixar paralisar. Eu acho que a maior administração é a própria cabeça, a cabeça. E não tem coisa que melhor administre a nossa cabeça do que a criação. E eu sou um adepto da permanente criação. Sou, no momento, já não tanto no momento, mas há 6 anos, eu dirijo uma entidade de arrecadação de direitos autorais no âmbito do audiovisual. É um processo longo, mas que já os músicos são, depois de vitoriosos no Supremo Tribunal Federal, os músicos recebem seus direitos autorais religiosamente. O que nós, diretores de cinema, nós, roteiristas de cinema, ainda não recebemos, embora
essa prevalência conste da lei dos direitos autorais. Então, em função disso, eu estou muito envolvido na formatação e na realização desse sonho, que é um sonho só no Brasil de mais de 3.000 criadores, diretores de cinema, de televisão, diretores de documentário, diretores de animação, enfim, que precisam ser alimentados quando têm seus filmes, suas obras exibidas, remunerados, o que não vem sendo feito no Brasil. No exterior, nós recebemos dinheiro da Espanha, da França, da Suíça, da Argentina, da Colômbia, do Chile, do México, que nos enviam direitos autorais de obras brasileiras que são exibidas lá nos canais, televisão por assinatura, televisão aberta, enfim, onde o audiovisual é projetado, é arrecadado um direito autoral, de acordo com cada país, há para isso. E nós estamos finalmente para que isso ocorra no Brasil, que será uma vitória fantástica, porque hoje um cineasta, se não tem mais energia para correr atrás do patrocínio, para correr atrás, e mesmo para fazer o filme, né? Então essa entidade tem esse lado social. Eu me lembro que uns anos atrás um funcionário da Ancine me ligou: desculpe, Silvio, eu fui a primeira vez ao cinema ver um filme brasileiro quando vi o Aleluia Gretchen nos anos 70. Eu sou teu fã de carteirinha, mas me desculpe, mande sua biografia para mim, que está faltando aqui nos seus documentos. Eu tive que mandar o meu currículo, depois de ter feito 30 filmes. Então, para isso que existe essa entidade na qual eu já estou envolvido há 6 anos, a DBCA, Diretores Brasileiros de Cinema do Audiovisual, justamente para, como é que se diz? Tem diretor com 90 anos que está fazendo filme, o Billy Wilder dizia: enquanto conseguir andar, eu vou fazer filme. O que você faz mais num filme é andar para baixo. No filme você faz isso. Um filme pedestre. Você é um pedestre num filme. Para dirigir um filme, você tem que ser, antes de tudo, um pedestre. Tá certo. Então, Silvio, um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua disposição em nos atender, em conversar, trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado mesmo por tê-lo aqui no UFSC Entrevista. Eu que agradeço, meu querido. A Universidade de Santa Catarina é do meu coração. Agradeço tanto a TV como a editora da UFSC e todos os envolvidos nesse processo da edição do livro comerciário. Eu estou muito feliz. O livro está com uma qualidade internacional, tá feito com carinho, amor e carinho, e isso só enaltece a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado, meu querido Lucas. Obrigado. O mais recente trabalho de Silvio Bach, o livro de poemas Silenciário, Obra Reunida, já está disponível pela editora da UFSC de forma online e gratuita. Basta acessar o link editora.ufsc.br/estante aberta. O UFSC Entrevista chega ao final. Fiquem agora com a declamação do poema Silenciário, por Silvio Bach. Até a próxima. Silenciário. Silêncio, canivete suíço. Silêncio, garrote vil. Silêncio, araquiri zen. Silêncio, cárcere privado. Silêncio, bala dum-dum. Silêncio, bolo fecal. Silêncio, praga voodoo. Amor, silêncio fake. Silenciário. Silêncio, canivete suíço. Silêncio, garrote vil. Silêncio, araquiri zen. Silêncio, cárcere privado. Silêncio, bala dum-dum. Silêncio, bolo fecal. Silêncio, praga voodoo. Amor, silêncio fake.